Saiu o episódio 4 de The Last of Us e está repleto de curiosidades e adaptações da história original. Enfim, fomos apresentados ao Isaac, hein? E que apresentação! Além disso, a Dina e a Ellie continuam a sua jornada por Seattle. Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Para quem esperava que a série fosse ser ipsis literis o que foi no jogo, estamos tendo muitas surpresas nessa temporada, hein? Agora me diz aqui nos comentários, você está gostando do que você está assistindo? Lembra o que eu disse lá no vídeo do primeiro episódio? Agora é mais forte do que nunca, deixa o jogo pra lá e vamos curtir essa jornada. E nesse vídeo nós vamos analisar tudo sobre esse episódio e as diversas curiosidades, então lembre-se que vamos ter spoilers, hein? E já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E esse episódio 4 chama-se Dia 1 e vai contar aqui a história do primeiro dia da Ellie e da Dina em Seattle. Mas ele começa com a apresentação do Isaac Dixon, o mesmo nome que nós vimos o Owen comentar com a Abby logo depois do massacre em Salt Lake, e que seria a saída para eles irem depois de Utah. E na cena em que ele é apresentado, nós vemos um pelotão da Fedra chegando em Seattle em 2018, isso mesmo, um flashback da origem do Isaac. E vemos nessas cenas aqui como a Fedra era repleta de babacas. Um dos soldados conta uma história para os outros ali na van sobre um tal Greenberg, que quando foi corrigido por um dos eleitores, quase matou a pessoa, demonstrando como a Fedra era fascista e utilizava a força bruta contra as pessoas. E ali, após ele contar essa história, todos riem, menos o Isaac, que era o sargento daquele pessoal. Um deles ali, aparentemente um novato, um recruta novato, pergunta por que eles chamam os cidadãos de eleitores. E Isaac diz que esse foi o nome que os soldados deram aos cidadãos que tiveram seus direitos tirados, e que chamam eles assim por pura zoação. E esse comboio ali acaba parando porque tem um ônibus atravessado na estrada e são completamente cercados por uma multidão desarmada, numa região que é tomada pela WLF. E o Isaac diz que vai sair da van e vai conversar com as pessoas. E pede para todos os soldados guardarem as suas armas, porque todos ali são Greenberg, comparando ao fato de serem idiotas, fascistas e agressivos. Então ele desce da van, chama esse novato para ir junto com ele, cumprimenta a líder daquele pessoal, e que vemos que aqui é chamada de Han Haran, volta para a van e joga 2 granadas lá dentro, matando todos os seus soldados. E volta e aperta a mão da Han Haran, olha para o novato e diz para ele escolher. Ou seja, a história de origem aqui do Isaac é que ele traiu a Fedra, assassinou os seus soldados e foi assim que ele incorporou a WLF. E essa Han Haran é uma personagem nova no universo de The Last of Us e provavelmente espelha aqui o que seria uma das primeiras das líderes da WLF e que aparentemente aqui tinha objetivos nobres, inclusive combater o fascismo da Fedra. E o Isaac aqui ele é interpretado pelo Jeffrey Wright, que também deu voz e movimentos ao Isaac no jogo. E ainda nessa cena tem um outro detalhe interessante. O ator que interpreta o soldado Janovix, que é esse soldado da Fedra que conta essa história do Greenberg, é o ator Josh Peck, conhecido pela série da Nickelodeon, Drake e Josh, e que também mais recentemente apareceu em Oppenheimer. Legal, né? E também é interessante ver aqui que nesses diálogos são mencionadas informações que ligam aos Serafitas e que parecem ser tão antigos quanto a própria WLF, e que provavelmente ambos combateram a Fedra, o que pode demonstrar aqui uma certa equivalência entre eles, ou pelo menos pontos em comum. Depois disso, nós vemos a Dina e a Ellie procurando suprimentos numa farmácia, onde a Dina parece ter encontrado remédios para fungo e um outro item, que não é mostrado. Eu vou dar um spoiler, hein? É um teste de gravidez. E ali, desbravando um pouco sobre Seattle, elas entram no Capitol Hill e comentam que achavam que aquilo tudo tinha sido bombardeado, fazendo alusão de que essa era a informação de que elas tinham sobre essa região. E é interessante porque esse lugar, Capitol Hill, ele foi mesmo bombardeado na vida real, por ser um lugar com forte identificação em relação às defesas dos direitos LGBT. E o fato de ser o lugar onde elas definitivamente começaram a sua relação não deve ser mera coincidência. Elas encontram um tanque e veem vários soldados ali da Fedra mortos, e dando indícios ali de que eles aparentemente mataram uns aos outros, num período onde provavelmente a Fedra tinha inúmeros traidores e infiltrados, assim como nós acabamos de ver com o próprio Isaac. E aqui vemos mais uma vez como a Ellie é descuidada, fazendo muito barulho e dependendo da Dina para elaborar um plano que faça sentido, para que assim elas possam ir atrás da WLF, depois que elas viram uma pichação da WLF numa antena no alto de um prédio. E se dependesse da
Ellie, ela iria agora mesmo atrás deles. Enquanto a Dina propõe que elas vão à noite para impedir que elas sejam emboscadas. Isso é interessante porque demonstra que nós teremos a Dina acompanhando a Ellie ao longo de toda a temporada, diferentemente do jogo, e faz bastante sentido se nós pensarmos que a Ellie é uma pessoa extremamente imatura, pelo menos foi relatada como imatura durante toda a primeira temporada da série. Além de ser mega impulsiva, e lutando contra uma WLF bem organizada, seria basicamente impossível ela sair viva. E aqui com a Dina, pelo menos ela tem uma chance. Voltando, já que elas decidem esperar ali até de noite, elas resolvem se abrigar numa loja de disco e instrumentos musicais. E então temos uma das cenas mais legais do episódio, em que a Ellie toca Take On Me no violão, enquanto a Dina acompanha tudo com um olhar apaixonado. E é interessante como essa cena retrata bem a lembrança do Joel, que, como Ellie mesmo comenta, ensinou ela a tocar o violão, trazendo o nosso querido Joel de volta nesse episódio através da Ellie, tocando e cantando a música. É muito legal. E então voltamos ao Isaac, só que agora nos dias atuais. E ele está ali torturando um Serafita, usando uma panela quente para queimar ele. E aqui é interessante como a série demonstra e apresenta o Isaac como um daqueles vilões que fazem um monólogo super longo para demonstrar como eles são frios, calculistas. E ele conta ali uma história de que quando ele era jovem, ele era envergonhado e que precisava conhecer os seus pontos fortes para conseguir, por exemplo, conquistar as mulheres, já que ele não era muito bom em puxar assunto. E que então ele gostava de cozinhar para elas e sempre sonhou em usar utensílios mais sofisticados. E que agora, no mundo pós-apocalíptico, ele usa essas panelas inclusive para torturar o Serafita. E aqui, durante essa cena, esse Serafita mostra para o Isaac como eles são tão fiéis à sua filosofia, e dizendo que eles vão ganhar essa guerra porque todo dia um lobo vira um Serafita e nenhum Serafita vira um lobo. Ou seja, embora os lobos tenham ali armas sofisticadas e hospitais, os Serafitas estão ganhando na batalha mental contra a WLF. O que indica aqui que a própria história está se repetindo e que a WLF está se tornando a Fedra, por ter se corrompido assim como a Fedra fez lá no passado, e que logo provavelmente será substituída por outra filosofia. E ao ver ali que o Serafita não iria contar aonde seria o próximo ataque, o Isaac atira e mata o Serafita, enquanto vemos dois soldados do lado de fora da cozinha, sendo que um deles é o recruta novato que nós vimos uma década atrás, naquele flashback de quando o Isaac se juntou à WLF, e sinalizando também que lá atrás o Isaac abandonou a Fedra e se juntou à WLF praticamente um ato de heroísmo para ele. E aqui, aparentemente, após assumir o comando da WLF, o Isaac se corrompeu com o poder e corrompeu a própria WLF, algo que pode ser pior até do que a própria Fedra. E o diálogo do Isaac aqui com o Serafita leva a um paralelo de comparação muito interessante da Abby com a Ellie. Afinal, quem é que começou essa sede de vingança? A Abby matou o Joel porque o Joel matou o pai dela. E agora a Ellie quer matar a Abby por ter matado o pai da Ellie. E assim esse ciclo vai continuar acontecendo. Enfim, chega a noite e Dina e Ellie vão atrás da WLF. Invadem o prédio e descobrem que os Serafitas, a mesma galerinha da floresta que eles viram os corpos lá atrás, mataram todos que estavam ali, e deixando as vítimas penduradas para que fossem encontradas. E aqui a Dina vomita mais uma vez, enjoos que logo serão explicados. E elas ouvem e pegam o rádio que indica aqui que provavelmente chamaram reforços, mas antes que elas conseguissem fugir dali, os soldados da WLF chegam. Elas fogem, mas são perseguidas até uma entrada para uma estação de metrô. E os soldados que perseguem elas acidentalmente ativam uma horda de infectados, que ataca e mata todos eles. E aqui a Dina se mostra mais uma vez essencial, identificando pelo som que existem vários infectados, tipo o modo escuta do jogo. Só que aqui parece que a Dina é a única que consegue. Ela e a Dina passam um sufoco nessa estação, mas conseguem fugir e sair dali. Porém, a Ellie é mordida tentando proteger a Dina. E é interessante aqui que os infectados parecem se comunicar meio que de forma telepática uns com os outros. Porque quando um vira e vê a Ellie e a Dina fugindo, os outros meio que automaticamente viram também. Nisso elas saem dessa estação e vão se abrigar num teatro, onde a Dina ameaça matar a Ellie, afinal ela foi mordida. E a Dina chora ali e pergunta por que ela fez isso. Deixou ser mordida para proteger ela. E a Ellie aqui nervosa conta pra Dina que morreria por ela, mas que não foi isso que aconteceu ali. E é uma baita declaração de amor estranha, né? E então a Ellie conta pra Dina que ela é imune. Diz que já foi mordida antes e pede para que a Dina espere, para ver como a Ellie não vai se transformar. E é interessante que essa cena da revelação de que a Ellie é imune acontece de uma forma bem diferente do jogo. Lá era em função dos esporos, que em ambientes fechados também infectavam as pessoas, assim como as mordidas. E aqui na série foi colocado dessa forma porque provavelmente nós não veremos esporos
poros. E vamos combinar que foi mais dramático usarem aqui a mordida como um gatilho para essa revelação. A Ellie dorme e acorda com uma goteira na cabeça enquanto a Dina tá apontando a arma para ela. E a reação da Ellie com a goteira quase faz a Dina atirar nela. E ao ver que a Ellie continua sem se transformar, a Dina se aproxima e vê a ferida da mordida. Larga a arma e conta pra Ellie que está grávida. Que é algo aqui que nós já tínhamos comentado, inclusive, no vídeo anterior. E que já era de se deduzir, não só em função, obviamente, do jogo, mas dos enjoos que ela vinha tendo, tanto no episódio anterior quanto nesse. E ali, então, depois dessas tantas revelações, as duas se pegam. E na manhã seguinte, elas acordam e conversam sobre a imunidade da Ellie e sobre a gravidez da Dina. E a Ellie aceita super bem, dizendo que vai ser pai. E aqui é uma grande diferença do jogo, já que lá a Ellie não aceita muito bem a gravidez, por conflitar aqui com os planos e com o desejo de vingança que ela tem. E essa reação na série faz sentido ao vermos que as personagens da Ellie e da Dina são tanto diferentes da versão do jogo. Enquanto no jogo a Ellie é movida cegamente pela vingança, conforme nós já falamos nos vídeos anteriores, e a Dina é movida pelo amor pela Ellie, aqui na série as duas partilham desse desejo de vingança quase de forma equivalente. E o relacionamento delas duas aqui surge em função disso, e não o contrário, dando um senso ainda maior de cumplicidade entre elas e aumentando o compromisso de se vingarem. Enquanto isso, elas ouvem explosões do lado de fora e no rádio alguém diz que estão sendo atacados pelos cicatrizes, que vão recuar com os feridos até Lake Hill e que é para avisarem a Nora. E as duas imediatamente reconhecem o nome, pois se chegarem a Nora, provavelmente vão chegar também a Abby. Então as duas sobem até o terraço para conseguirem se localizar ali na cidade, e a Ellie sugere e questiona se a Dina não deve esperar ali, obviamente fazendo alusão ali à gravidez. E a Dina diz que não, que as duas vão juntas. E fim do episódio. Vamos combinar, que episódio legal. Confesso que eu gostei mais desse do que do anterior. E daqui em diante, aparentemente é um mundo novo para os fãs de The Last of Us. Porque embora tenhamos a base do jogo, a série está indo num caminho um tanto diferente. E eu confesso que fiquei ainda mais interessado. Uma coisa é você ter a mesma forma de contar a história, com algumas pequenas diferenças. Porque isso faz com que o público compare tudo, versão do jogo, versão da série. Aqui, com esse nível de diferenciação, o jeito é aceitar que vai ser diferente. E com isso as comparações tendem a ser cada vez menores e acabam por nem fazer muito sentido. Vamos lá, nós sabíamos que seria super difícil conseguirem adaptar tudo o que nós vimos no jogo 2 numa série. Então dá-lhe abrir a cabeça aqui, que eles nos surpreendam e façam dessa temporada melhor do que o esperado. Além disso, nós não vimos o Tommy nesse episódio. Será que ele vai mesmo deixar a vingança para Ellie? Ou vai se sentir responsável aqui por ela e correr para Seattle para ajudar? Comenta aqui embaixo o que você acha. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e apertar o botãozinho de hypar. E se achou alguma curiosidade que nós não mencionamos aqui, deixa aqui nos comentários. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.